Pessoal, muito bom dia. Aqui quem fala é Nicolas Farto, da mesa de renda variável da Vertic Invest, falando para o nosso Morning Call de hoje, quinta-feira, dia 5 de outubro de 2023. E o mercado opera hoje mais positivo, refletindo o fechamento americano de ontem, que aliviou a alta dos juros futuros depois que saíram dados do mercado de trabalho lá nos Estados Unidos. Na Ásia, hoje o fechamento ficou positivo em quase todas as bolsas, no embalo do fechamento positivo lá nos Estados Unidos na sessão de ontem. Na China, o mercado segue fechado durante toda a semana por conta do feriado. Na Europa, o viés também é de alta hoje. Lá saíram dados de exportação da Alemanha, produção industrial da França e da Espanha, todos abaixo do esperado. Ainda assim, o movimento das ações lá é de alta, refletindo a queda dos juros de 10 anos dos Estados Unidos, que vinha pressionando os juros na Europa e também prejudicando o mercado de ações europeu. Na sessão americana, ontem, as bolsas tiveram um dia de alívio e fecharam em alta. Por lá, ontem o Dow Jones subiu 0,39, S&P subiu 0,81 e o Nasdaq fechou o dia com alta de 1,35%. O relatório de emprego ADP, que saiu ontem, veio abaixo do esperado e ajudou a reduzir o estresse na curva de juros, o que acabou melhorando o ambiente para o mercado de ações. Já o PMI americano sinalizou que o setor de serviço ainda segue aquecido e pode pressionar a inflação e, por consequência, as taxas de juros também. Com tudo isso, hoje o mercado lá deve acompanhar os pedidos de seguro-desemprego semanal, que vai ser o último dado antes do principal indicador da semana, que vai sair amanhã, que é o payroll, e que pode confirmar um cenário de juros mais altos por mais tempo. Além disso, hoje também saem dados da balança comercial americana e vários diretores do Banco Central dos Estados Unidos vão discursar ao longo do dia e podem acabar dando mais pistas sobre a política de juros das próximas reuniões. Vamos atualizar aqui os índices S&P Futuro caindo 0,27%, Eurostock 600 subindo 0,33%, FTSE de Londres subindo 0,46% agora. No Japão, o Nikkei hoje fechou com uma alta de 1,69%, o índice de Xangai ainda não negocia por conta do feriado da semana, o índice de mercados emergentes caindo 0,30% agora, o índice dólar, o DXY, cravado no 0 a 0, os juros de 10 anos do mercado americano aliviando com queda de 0,36%, cotado a 4,71% no anual. O índice de commodities da Bloomberg está caindo 0,6% e o petróleo segue o movimento de queda que começou ontem. O WTI está caindo 1,65%, cotado a 82 dólares e 83 centavos o barril, enquanto o petróleo Brent cai 1,5% e está cotado a 84 dólares e 48 centavos o barril. O petróleo, portanto, segue o movimento de queda desde ontem, depois que saíram os estoques de gasolina lá nos Estados Unidos que vieram acima do esperado, sinalizando uma demanda mais fraca. Fora isso, a reunião da OPEP, do grupo que controla aí a maior parte da produção de petróleo, ontem publicou ali que não vai alterar as projeções de produção. Vindo para cá, ontem o Ibovespa também teve um dia de alívio e fechou com uma alta de 0,17%, terminando o dia nos 113.607 pontos. O dólar fechou quase no 0 a 0, uma leve queda de 0,03% e terminou o dia cotado aos R$ 5,15. A curva de juros local também caiu, acompanhando a queda dos juros lá nos Estados Unidos, o que ajudou a sessão ontem a ficar mais positiva. Os papéis de varejo e mais sensíveis aqui à nossa curva de juros foram os que lideraram as altas do Ibovespa. Destaque aqui para a alta de CVC e Localweb, que ontem subiram mais de 7% cada uma delas. O JP Morgan também revisou para cima os preços dos papéis da Arezzo, Lojas Renner e Vivara, que também fecharam ontem o dia em alta. O setor bancário também ficou positivo, refletindo as notícias de que o governo não deve alterar a regra do juros sobre capital próprio. Com isso, ontem Itaú subiu 2,2% e Bradesco teve alta de 3,3%. Do lado negativo, destaque para a queda da Petrobras, que ontem caiu quase 4%, acompanhando a queda do preço do petróleo no mercado internacional. A Vale também continuou o movimento de queda, ainda sem a referência da cotação do minério de ferro lá na China, que, como eu disse, segue fechado por conta do feriado. Para fechar, hoje a nossa agenda local aqui está bem vazia, então o mercado por aqui deve ficar bastante sensível aos movimentos do mercado externo, que, como eu disse, vão monitorar os dados do mercado de trabalho americano e também os discursos dos diretores do Banco Central lá dos Estados Unidos. Bom, esses são os destaques para o dia de hoje. Eu agradeço a sua companhia e te desejo um excelente dia. Um grande abraço, valeu e até amanhã.